tarde a todos. Amém? Então vamos estar dando início, né, nessa cerimônia aqui, em nome do Senhor Jesus. Mas antes queria te perguntar para você, Diego, você está nervoso? Está um pouquinho, né? E você, Carol, está nervosa também? Também está também, né? Também tu também, né? Então está todo mundo nervoso aqui, né? Mas antes, a gente está orando, quero estar agradecendo, né? Em nome dos noivos, quero estar agradecendo aqui a todos os familiares, todos os amigos que estão aqui nessa tarde, né? Se alegrando, né, com esse matrimônio aqui do Diego e da Carol. Então, em nome dos noivos, quero estar agradecendo a todos vocês, né? Agradeço também ali a orquestra ali que tocou um hino ali maravilhoso, né? Então, vamos orar. Eu quero te convidar você nesse momento a fechar os teus olhos e abrir o teu coração. Vamos estar agradecendo ao Senhor nosso Deus. Pai querido, nesse momento, Senhor Jesus, nessa tarde, queremos te agradecer, Deus, por mais uma oportunidade a qual o Senhor nos dá, Senhor, a qual o Senhor está nos dando nessa tarde, Deus. Estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, nesse cerimonial, nesse casamento, Senhor. Então, queremos te agradecer, Pai, pela presença, Senhor amado, do teu Espírito Santo aqui neste lugar, Senhor, pela tua presença, Deus, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos também, Senhor, pela presença, Deus, de cada convidado, de cada parente, cada amigo, Senhor, que deixaram suas casas para estar aqui nessa tarde, Deus, se alegrando, Pai. Nessa tarde, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Eu quero convidar os irmãos, quem puderem sentar, né, tomar seus assentos. Na realidade, os únicos que não sentam aqui é o noivo e a noiva, né? Mas eu prometo ser bem breve, tá? Não vou demorar muito, não. Antes da nossa mensagem, eu quero estar lendo aqui, né, os registros, o registro oficial, né, desse matrimônio, que diz assim: aos 29 dias do mês de junho de 2025, nesse local, realiza-se o casamento de Diego da Silva Marques e Ana Caroline de Jesus Teixeira. Registro do RCPN da 2ª Circunscrição de Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro. Lavratura número 0921, que diz: Diego Silva Marques e Ana Caroline de Jesus Teixeira, que, tendo ajustado o seu casamento, apresentam os documentos exigidos por lei, expedida a respectiva certidão de habilitação, após a publicação dos proclamas, sem impedimento, de acordo com o dispositivo do artigo 73 da Lei de 6.015, de 21/12/73, e artigo 1516 do Código Civil Brasileiro. Receberam-se em matrimônio Diego Silva Marques e Ana Caroline de Jesus Teixeira. E sido fixada em lugar de costumes o edital de proclamas e decorrido o prazo legal, nenhuma oposição foi apresentada e nem me consta que haja qualquer impedimento ao casamento. Considero-os os habilitados a se casarem. Eu, pastor Luiz Cláudio da Silva Teixeira, membro da Ordem dos Ministros do Brasil, assino esse termo de casamento religioso. Sem mais, encerro esses ditames. Ele, Diego Silva Marques, nacionalidade brasileira, solteiro, autônomo, natural de Nova Iguaçu, nascido no dia 4 de dezembro de 1995, filho de Franklin Soares Marques e de Severina Flor da Silva Marques. Ela, Caroline de Jesus Teixeira, nacionalidade brasileira, solteira, natural de Nova Iguaçu, nascida no dia 20 de julho de 1997, filha de Luiz Carlos da Silva Teixeira e de Patrícia de Jesus Teixeira.
o noivo, após o casamento, chamar-se-á Diego da Silva Marques de Jesus. A noiva, após o casamento, chamar-se-á Ana Caroline de Jesus Teixeira. Então, todo mundo é de Jesus. Amém? Isso é que importa, né? Marques de Jesus. Né? 2 nomes que vai ficar para a posteridade abençoada em nome de Jesus. Eu quero também agora que nesse momento ler, né, na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 25, que diz assim: essa palavra agora é para você, Diego, e para você, Carol. Tá bom? Eu sei que vocês estão um pouquinho cansados, mas queria que vocês meditassem nessa palavra, nessa tarde aqui maravilhosa, nesse clima aqui muito bom. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês guardarem para o resto da vida de vocês. Amém? Mateus 7, 24, 25, que diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assombraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém? Essa palavra que eu quero deixar para vocês. Né? E se alguém depois puder arrumar um copinho d'água para mim, fresca, eu agradeço. Tá? Então eu quero deixar essa palavra para você, Diego e Caroline. O título dessa mensagem é os 2 alicerces e os 2 fundamentos. Essa palavra, quem deixou escrito foi o nosso grande mestre, Jesus Cristo. Né? Ele, quando ele traz essa palavra, quando ele nos ensina essa palavra, ele vai falar sobre fundamentos, vai falar sobre alicerces. Né? Que toda estrutura, ela precisa do quê? De um fundamento. Amém? Toda estrutura precisa de um fundamento. Ele vai dar exemplos aqui sobre os sábios que dão ouvido à sua palavra, né? E o insensato que ouve também a sua palavra, mas não a pratica. E ele diz assim: aquele que ouve a sua palavra é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a rocha, firmeza. E aquele que ouve a sua palavra e não a pratica é semelhante àquele que construiu a sua casa sobre a areia. Só que quando vem a tempestade, quando vem a chuva, aquela casa que foi edificada sobre a areia, ela cai. Mas aquela casa que foi edificada sobre a rocha, ela permanece em pé. Sabe por quê? Porque ela foi edificada onde? Sobre a rocha. E vocês sabem que é essa rocha aqui que a Bíblia está querendo dizer? A palavra de Deus. A palavra do Altíssimo. Todo fundamento, toda estrutura que é fundamentada sobre a palavra de Deus, ela vai permanecer para todo sempre. Eu tenho certeza que o casamento de vocês, o matrimônio de vocês, vão ser alicerçados sobre a palavra de Deus. E vocês verão as suas posteridades. Vocês verão os seus filhos, vocês verão os seus netos, os seus bisnetos. Sabe por quê? Porque esse matrimônio, ele
será fundamentado sobre a palavra de Deus, sobre essa rocha que é a palavra de Deus. Só para exemplificar aqui o que nós estamos falando, né? Quando Jesus fala sobre fundamentos, quando ele fala sobre fundação, né? Ele está falando sobre firmeza. Todo edifício, ele tem a sua fundação. E a fundação é aquela parte que a gente não consegue ver, entendeu, Carol? A gente não vê a fundação, entendeu, Diego? Você não vê a fundação. A gente só vê o prédio bonito. Mas ele está em pé porque existe uma fundamentação, existe uma fortaleza ali. E para poder exemplificar isso aqui que eu estou falando, né, vocês sabem, a maioria das pessoas sabe que nós estamos construindo um templo, uma igreja, e eu acompanho passo a passo do que está sendo feito, né? E a gente vê então o construtor cavando aquele buraco muito fundo, colocando ali concretos, colocando pedras de mão, ferragem, né? Mais concreto. E a gente pergunta, para que isso tudo? Para que possa ficar de pé, entendeu? Então o fundamento é tudo, a fundação é tudo na vida de um casal. A Bíblia diz assim, que a mulher sábia edifica a sua casa, o homem sábio também edifica a sua casa. Amém? E para ilustrar melhor aqui, né, eu vou contar para vocês uma história aqui bem breve, de um casal que eles constroem a sua casa à beira de um rio. Com muita facilidade eles conseguem construir uma casa ali na beira de um rio, e nem alicerce eles colocam, de tão fácil que está, eles levantam a sua casa assim muito rápido. Só que existia também outro casal que eles tiveram a ideia de fazer então a sua casa num lugar alto, sobre uma rocha, né? E tiveram muita dificuldade de construir aquela casa sobre a rocha, fazer a fundação. Mas com certo tempo eles conseguiram construir aquela sua casa. Aqueles dois casais. Um construiu sobre a areia do rio, sobre as margens do rio, e o outro construiu a sua casa sobre a rocha. Só que, de repente, naquela noite, uma tempestade vem, uma tromba d'água vem e desce com uma violência e bate sobre aquela casa que estava à beira do rio, e aquela casa vai a pique, aquela casa some. E aquela tempestade também bateu sobre aquela casa que estava sobre a rocha e ela permaneceu de pé. No dia seguinte, aquele casal que tinha construído a sua casa lá na rocha, ele olha para baixo, para a casa do seu amigo, e vocês sabem o que eles viram? Eles não viram nada, né? Porque não tinha mais nada para ver, a água levou tudo. O que estou querendo dizer isso aqui para vocês? Né? Que as suas vidas, que o seu matrimônio, que o seu casamento, Diego e Caroline, né, possa estar embasado, possa estar fundamentado sobre a palavra de Deus. É a palavra de Deus que traz essa edificação. É a palavra de Deus que traz essa fortaleza. E todo casamento que está sobre a palavra de Deus, ele vai permanecer para todo o sempre. Sábio é aquele que ouve as palavras de Deus e as cumpre. Mas aquele que as ouve e não as cumpre é insensato. Amém? E deu para entender? Deu, Diego? Então que vocês possam ficar com essa mensagem no coração, cada um de vocês. Tá? Fundamentos, alicerce, coluna, sapata, né? Resistente. Porque a gente sabe que todo casamento ele passa por períodos bons e ruins. Né? Vai ter momento que vocês vão ter alegria, mas vai ter momento também que a tristeza também vai bater, as dificuldades vão chegar, né? Que são as tempestades da vida, mas quando essa dificuldade baterem sobre a vida de vocês, sobre o matrimônio de vocês vão lembrar que o seu casamento, ele está
sobre essa rocha, que chama-se Jesus Cristo, a nossa rocha. Tá ok? Então que vocês possam ficar com essa palavra, coloque essa palavra dentro do coração de cada um de vocês. Está se iniciando uma nova família a partir de hoje. Que nem eu falei, vocês serão muito abençoados, vocês são abençoados e serão muito abençoados ainda. Vocês vão ver os seus filhos, seus netos, seus bisnetos na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Então, guardem bem essa data. 29 de junho de 2025. Eu ia falar 1900 alguma coisa. De 2025. Tá bom? Então, guarda bem essa data aqui. E guarda bem essas simples palavras aqui. Tá? Quem é o nosso fundamento? Jesus Cristo. A nossa rocha. Amém? E todos aqueles que nele confiam jamais serão envergonhados e decepcionados. Amém? Então que você fique com essa palavra nesse momento agora. Agradeço a Deus, né, por essa oportunidade ao qual Ele está nos dando, esse privilégio. Nós vamos agora fazer algo também de muito importante, né, que é o momento que a gente coloca as alianças para poder selar esse matrimônio, né, essa aliança perpétua aí na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos nesse momento agora fazer, né, a entrada das alianças. Amém. Aqui se encontra as alianças, né, do Diego e da Caroline. Vamos agora nesse momento estar apresentando, né, essas alianças ao Senhor nosso Deus. Vamos estar consagrando ao Senhor nosso Deus. Eu queria pedir aos irmãos, que puderem, né, ficar de pé, por favor. Vamos estar apresentando as alianças e apresentando e consagrando ao Senhor nosso Deus. Oremos então. Pai querido, nesse momento, Senhor Jesus, mais uma vez queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido, Pai querido, nesta tarde, Pai. Queremos agora, nesse momento, Senhor Jesus, apresentar, Pai, esse par de alianças, Pai, e representa aqui, Pai, uma aliança perpétua, eterna, em Teu nome, Senhor. Esse par de alianças de ouro, Pai, e representa aqui aliança, pureza, Pai. Pacto, Pai. Aliança. Em nome do Senhor Jesus, por isso apresentamos nessa tarde e consagramos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam, amém, Jesus. Você primeiro. Você vai dar honra para Carol. Segura aqui. Segurou? Eu, Diego, prometo, na alegria, na tristeza, na bonança, na escassez, te amar para todo sempre. Na vez da Carol.
Ana Caroline, prometo, na alegria, na tristeza, nas bonanças, na escassez, te amar para tudo sempre. Agora foi. Agora é o momento do voto, né, dos noivos. Quem vai ser o primeiro? Você vai ser o primeiro. Hoje, diante de você e diante de Deus, eu assumo que meu coração já sabe há muito tempo que eu sou sua e escolho ser sua todos os dias da minha vida. A gente não se uniu por acaso. Você não é só meu parceiro, meu amor, meu abrigo. Você é a aliança que Deus me deu, uma aliança que vai muito além de um anel no dedo. Ela se construiu nos gestos, nos dias comuns, na escolha silenciosa de continuar mesmo quando era mais fácil parar. Nosso amor amadureceu no dia em que você me viu como sua prioridade. Quando me enxergou como sua esposa, mesmo antes do título, mesmo antes da troca de alianças. Ali eu entendi que o amor que a gente vive não é só sentimento, é uma decisão, é uma entrega, é um compromisso. Eu não quero parte de você, quero tudo, seu sorriso, seu cheiro, seu defeito, sua essência inteira. Quero a vida do seu lado, com bagunça, com roupa na corda, com cheiro de café pela casa, porque com você tudo faz sentido. Hoje eu declaro a minha aliança é com você, com a nossa vida, com tudo que somos e com tudo que ainda seremos. E eu vou te amar até o fim e além. Fiquei um pouco relado aqui, mas vamos lá. Boa tarde a todos, né? Queria falar para Caroline. Os votos de casamento são declarações feitas pelos noivos durante a cerimônia em que cada um expressa o seu amor, faz promessa e assume o compromisso para a vida a dois. Com isso, venho lhe agradecer a Deus e você por ter entrado na minha vida, uma mulher linda, inteligente, companheira, amiga, que sempre me entendeu. Também agradeço por estar realizando 2 dos meus 3 maiores sonhos. Primeiro, ter me ajudado a voltar para a casa do pai. Vivi a dádiva de construir uma linda família. E a terceira, eu sei que vamos realizar bem em breve. E eu também queria, diante de Deus e de todas as testemunhas, prometer te amar como Cristo amou a igreja, com entrega, fidelidade, amor e perdão. Que a nossa casa seja firmada na rocha e que cada dia ao seu lado seja um louvor ao nosso Senhor. Eu te amo e escolho te amar por toda a minha vida e por toda a eternidade. Tá vendo aí? Que a nossa casa seja firmada na rocha, nossa rocha, Jesus Cristo, Filho do Altíssimo. Agora nós vamos estar orando pela vida de vocês agora, nós estamos terminando, né? Vamos estar orando. Então eu quero convidar nossos irmãos, né, para estar levantando para cá suas mãos abençoadas, estou orando pela vida deles. Eu de repente queria até quebrar um pouquinho o protocolo, que não sei se pode, né? Que ele de repente se desce, não se pode, também não sei, os pais, né? Chegar mais perto aqui deles, né? Chegar mais perto deles aqui. Aqui os pais da Ana Caroline e do Diego.
se tem bênção que são realmente verdadeiras, irmão, são as bênçãos dos pais, né? Então eu quero te pedir você agora, nesse momento, que levante para cá suas mãos, né, em direção ao Diego e a Ana Caroline, e vamos agora abençoar esse matrimônio em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nessa tarde, nesse momento, te agradecemos por esse matrimônio, por esse enlace matrimonial, Pai. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade, Senhor. Te agradecemos, Deus, aqui entre seus pais, seus amigos, seus parentes, perante os anjos do céu, que nesse momento eu tenho certeza que estão sobre esse local aqui, Senhor. E o principal, Senhor, a tua presença, as tuas mãos poderosas, Senhor, que estão agora nesse momento, Pai, estendidas sobre a vida, Senhor, do Diego e da Ana Caroline, Pai. As tuas mãos poderosas, Pai. E que nessa tarde, Senhor, pela sua infinita e grande misericórdia, o Senhor abra as janelas dos céus sobre esse lugar, Senhor, e derrame das tuas bênçãos sobre a vida deles, Pai. Que eles sejam, Pai, muito felizes, Pai, para todos sempre, Pai. Como aquelas histórias, Pai, da TV. E eles foram e serão felizes para todo o sempre, debaixo das tuas poderosas mãos. E que verdadeiramente o seu lar, a sua casa, a sua família, a sua posteridade seja firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo. E por isso, nessa tarde, todos nós abençoamos a vida de Diego e de Ana e Carolina, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. Amém. Então, nesse momento, como ministro do Evangelho, né, eu quero declarar marido e mulher. Amém? E segundo aqui, a programação aqui, acho que não falta mais nada. Acho que acabou, né? Falta o quê? Beijo. Falta o beijo. Você não enjoa de beijar, não? Agora a hora. É a primeira vez que eu vejo, né, um beijo assim, né? Então, está terminado. Amém? Diego, Ana Caroline, que o Senhor vos abençoe e vos guarde para todo sempre.